Todos nós tivemos que lavar as mãos para entrar numa sala especial. Esse leite veio daqui da maternidade? Foi aquela mãezinha que saiu. Aquelas 2 senhoras que saíram. A que saiu, a segunda que saiu. Uhum. A mãe... Ela trabalhou com a ordenha, fez ordenha. Ordenhou, já que o bebê dela está na UTI. Ela ordenhou essa hora. Mas ela teve instrução de ordenha, ela teve... Instrução de ordenhava ela aqui dentro. Ela conseguiu. Aí ela conseguiu a direito. Você conseguiu, depois ela fez manuseio sozinha. Depois ela manuseou. Isso aí sim, na primeira etapa, aí depois ela fez sozinha. Se eu não consegue, eu retorno a ajudar. Uma daquelas que saíram, simplesmente na bancária. A bebê dela está internada, não ia, não sei. E esse neném, quando ele está internado na UTI aqui, ele recebe também leite materno? Tendo quantidade suficiente, sim. Né? Infelizmente, como apesar do número de partos ser bastante grande, são poucas as mães que têm bastante produção de leite materno, né? Então, ele só pode doar daquelas que estão com excelente, amamentando seu bebê e ainda conseguem doar. E esse leite, ele passa por testagens, testes? Como é que funciona? Como eu falei lá fora, depois da ficha dela, eu tenho que rastrear o prontuário dela, para ver os exames, especialmente HIV e VDRL. Tá? Uhum. E alguns hábitos também, se ela for usuária de drogas, infelizmente... Esse leite é descartável? É descartável. Tá? Então, aqui ela está aguardando, esse leite saiu lá da sala de ordenha, veio para cá, está aguardando rastrear os exames dela. Por isso que a gente não pode, quem estiver na maternidade, não pegar o seu bebê e passar para outra mãe para poder dar de mamar, né? Porque a gente não sabe a história. Proibido, lei, né? Que nenhuma mãe pode amamentar outro bebê que não seja o seu. Mas, às vezes, assim, né? Porque não ficam 24 horas, não tem que só ficar vigiando as mães, mas às vezes pode até acontecer. E quando isso acontece? Acontece as mães, elas são chamadas de atenção. Primeiro que elas são orientadas quando elas internam. Uhum. Né? E quando elas passam também de manhã, porque elas fazem uma visita de manhã nas enfermarias, então elas também orientam, né, que elas não podem amamentar o seu bebê e nem deixar outra mãe amamentar o seu bebê, a não ser o seu próprio bebê. Uhum. Agora, compete a enfermagem também, né, ficar, dar essa orientação para as mães também. Né, porque as mães ficam no alojamento conjunto. A nossa obrigação é passar, ver se algum momento tem alguma dificuldade de amamentar, e principalmente convidar aquelas que estão com bastante leite para dirigirem aqui a sala de ordenha. Lógico, se elas tiverem com problema de pega, de posição, elas também são orientadas a vir para cá também. Acho que a enfermagem também dá uma orientação também. Agora, se caso for pego alguma mãe amamentando o bebê, elas são advertidas e são alertadas por riscos, né, que correm. Né? Uhum. Pelo leite humano passa vários vírus, né, principalmente do HIV. Então, mesmo sabendo de tudo isso, algumas não tem o leite, tá para o seu. Mas é raro, é difícil. Uhum. Pode acontecer. Tá? Quando esse leite ele sai da geladeira, e aí ele vai ser dado ao bebê, qual é a temperatura? Não, primeiro esse leite ele está cru, está aguardando eu ver os exames, depois que ele se libera os exames, ele vai ser pasteurizado. Né? Que é para poder matar 99,9% dos micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doença. Tá? Depois disso, ainda é feita uma outra análise para ver se foi eficiente a pasteurização. E aí, cada vez que a gente pasteurizou, a gente vai colher uma amostra de cada leite, de cada vidro, né, de cada leite foi pasteurizado, ele vai para o meio de cultura, tá?
apropriado, depois já faz curta, depois de 48 horas que a gente mediante esse teste. Se deu tudo bem, a gente vai poder liberar ou não para criança. Então, mais ou menos, leva 3 dias para esse leite ir de fato para o bebê, né? Não, depende do dia que a gente pasteuriza. A gente tem que ter uma leva boa de leite, a gente não pode pasteurizar 1 ou 2 litros. A gente espera tirar uma quantidade, poder descongelar. Quando a gente faz outra realidade, outros vidros esterilizados, aí a gente vai pasteurizar e tem um teste de acidez também. Se no teste de acidez der problema, uma acidez muito elevada, esse leite não vai ser pasteurizado. Entendeu? Então, na realidade, ele vai demorar mais de 3 dias. E nem todo dia a gente pasteuriza. Essa também daqui, no estado do exame, se não for daqui, o paciente externo depende do exame calçado, né? Às vezes, por exemplo, um doador externo. Aí ela doa, toda quarta-feira a gente vai fazer essa coleta. Aí ela veio o leite dela, mas ela não mandou os exames, aí vai ficar esperando. Agora, se der 15 dias, a gente vai ter que desprezar. O leite só mantém cru no congelador no frito até 15 dias. Pasteurizado, ele pode ficar até 6 meses. Mas não funciona de quanto tempo? Tipo, ela terminar um mês atrás da válida? Porque o HIV são 3 meses, né? Que dura. Entendeu? Mas muitas vezes, dependendo do perfil da mãe também, antes de que não uma mãe que pertence ao grupo de risco, né? Mediante a ficha dela, com dependência, até pode liberar, entendeu? Apesar que o HIV, ele, na pasteurização, ele é inativável. Eu tenho que ter obrigatoriamente o resultado dela na ficha dela. Mas a pasteurização mata o vírus do HIV. Então, quer dizer, se a mãe ela tem o vírus do HIV, mas ela tem um leite, ela consegue fazer esse trabalho de pasteurização com a ajuda de vocês, ela consegue dar o leite dela? Não. Porque ela não pode doar. Entendi. Porque ela, apesar da pasteurização inativar, ela é uma doadora que é portadora de doenças de sexo contagiosas. Então ela já eliminava isso. Tá. E nem vai amamentar o seu filho, nem amamentar. Ela até poderia exigir que o leite dela fosse pasteurizado. Ela teria esse direito, mas não é uma coisa que acontece. Lá na África tem bancos de leite que estão pasteurizando leite de mãe HIV, mas dando para o próprio filho, porque hoje vão morrer de fome e vão morrer de AIDS. Então, entendeu? Então, já abriram bancos de leite para que estão trabalhando nessa mesma forma. Então, quer dizer, a gente tem que incentivar mais mães, né, para doar o leite, explicar o que acontece, a necessidade, a falta que está tendo nos bancos de leite, né, devido a todos esses problemas. Né? Porque, por exemplo, a mãe de um bebê prematuro, ela consegue até produzir bastante leite, porque é uma coisa que ela depende da sucção do bebê nos primeiros dias. Ela consegue doar bastante. Mas depois o bebê não está sugando para não ter intestino. Então esse leite vai diminuindo, vai produzir. Então a gente depende de leite de outras mães. O ideal é que fosse o leite da própria mãe, né? Mas devido à falta de sucção, começa a diminuir a produção de leite. Mas leite de outras culturas. Também não produz leite suficiente, ela pode se recusar a não amamentar o filho com leite doado? Nunca aconteceu, nunca vi. Como ela sabe que é feito tudo direitinho, que tem todas as normas, né, e tudo, nunca foi questionado. Pelo menos eu tenho 15 anos de trabalho em campo de leite, eu nunca vi a mãe questionar. Que aceitar a bolsa, Quando ela aceita, vai ter que dar forma. Ela tem que ter, apesar que a gente não consegue ficar muito tempo mantendo essa criança no leite, né? Porque como o nosso volume é pouco, e o bebê vai crescendo, a demanda dele vai aumentando o volume. Começa com 1 ml, dali a 3 dias ele está com 20, então uma semana ele já está com. Aí a gente não consegue, né? Aí tem que dar conta. Se for um bebê saudável, não vai ver não. Ele vai tomar além de 1 ml, 20 ml, 30 ml. Aí o que a gente tem que fazer uma seleção. A gente tem que ver quais os bebês que estão necessitando mais de leite. Um bebê que já começa, mesmo que ele esteja na UTI, na UIA, já começa com 20 ml, ele já, teoricamente, ele já não vai receber leite humano, né? A gente deduz que começou com volume assim é porque está, né? Tá bem, né? Tá? Mais alguma pergunta? Então, aqui, ó, esses leites aqui
tá? A gente veio, estão aguardando a pasteurização. Já foi analisado os exames dessas mães desses leite daí? Eu acabei de vir agora do laboratório. Então, a gente vai liberar todos para poder pasteurizar amanhã. Tá? Aí tudo tem um controlezinho, a gente anota o nome todos, entendeu? Para poder ter um controle. Tá? Então esse leite, depois que sai daqui, ele vem para cá para descongelar. Aí a gente passa por outro dia de esterilizado. Tá? A gente pasteuriza, esse equipamento aqui, é o pasteurizador propriamente dito, temperatura de 62,5, 63 até 64, por 30 minutos. A gente pasteurizou, passa para cá para resfriar, para evitar que quando você aquece, tem perda. Não tem como evitar isso. 10, 15% de perdas de nutrientes, anticorpos também, né? Mas é melhor do que dar um frenão, né? Uma coisa assim. Então resfria aqui para evitar acessar essa perda. Aí vem para o freezer de quarentena. A gente tira a amostra, esfria aqui. Aqui é um meio de cultura, né? Que a gente depois que pasteuriza, congelar, a geladeira está com pouquinho de pressão. Tá? Então, quando eu pasteurizo, eu faço 4 ml de cada dia que eu pasteurizei para cá. Mas esse aqui vai para a estufa 48 horas. Caso dê uma bolinha de gás, aqui dentro tem um outro tubinho, tá vendo aqui? Esse barulhinho ainda dando para ouvir. Ele vai produzir, as bactérias vão produzir gases, esse gás vai entrar aqui, vai formar uma bolha. Isso significa que o leite, né, não vai poder aproveitar. Mas nesse caso ainda não criou bolha, não tem nada. Não, esse ainda não foi para discutir. Não, vai ficar Já tá. esperando a gente pasteurizar. Tá. Aí depois que sai todo esse processamento, esse procedimento todo, ele está com tudo bem vazio hoje. Esse tem, presta atenção, entendeu? Então a gente só está dando para quem precisa mesmo. A necessidade de banco, de leite. Durante o final de semana consumiu muito, a gente tinha até mais, mas consumiu muito leite. Muitas crianças, né, saíram de dieta zero. É porque a diferença no início sai meio amarelado e depois vai clareando. Então, geralmente é o colostro. É o colostro. Né? Depois vai clareando até o leite maduro. Estamos demonstrando a necessidade urgente de doadores de leite materno. Então, lá já tem freezer lá A gente tá para receber o certificado de amigo da amamentação. O freezer. Não, o freezer ainda não. Não. Está esperando vocês receberem o certificado. Porque por mais que se faça campanha, é uma coisa complicada, porque quantas mulheres, né, não têm bebês curtos, né? Aquele freezer lá no mês. Mas ali é de conversa. Vacina. Já vai Tem que ter um freezer separado, não pode ter o mesmo. Porque a temperatura também é diferente. Vacina, coisa. Vemos aqui para demonstrar a falta de leite. Obrigada. Obrigada, aqui a gente acabou? O grupo. Não, ele